céu que chove é o mesmo céu que faz sol. Quando a escuridão vier te abraçar, encontre o seu farol.
Boa noite a todos, graças e paz a todos, amém? Estamos aqui para celebrar a cerimônia religiosa de casamento de Davi Oliveira Serrano de Andrade e Moema Cabral Santiago, que passou-se a se chamar, após a cerimônia civil, de Moema Cabral Santiago Serrano de Andrade. Glória a Deus, né? Faz parte da família Serrano agora. Que bênção, bênção. E eu queria agora que essa é uma cerimônia religiosa, esse é um momento que a gente quer entregar a Deus a vida desse casal. Então eu queria iniciar orando, ainda todos de pé, depois a gente se senta, mas eu queria iniciar fazendo uma oração, entregando ao Senhor essa cerimônia. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome. Obrigado a Deus pela bênção de estarmos aqui, obrigado pela bênção de trazer Davi e Moema nesse lugar, Senhor. Obrigado pela vida desse casal. Obrigado pelas famílias, ó Deus, aqui representadas, porque todas elas representam a bênção que o Senhor deu na vida de Davi e de Moema, Senhor. Obrigado por essa cerimônia. Esse momento, ó Deus, é um momento muito belo, de pessoas arrumadas, de um salão tão bonito. Mas esse momento, ó Deus, é um momento de consagração a Ti, Senhor. A maior beleza desse lugar, Jesus, está na Tua graça, está no Teu amor, está na Tua misericórdia, que trouxe esse casal até aqui, para que eles pudessem receber de Ti a bênção maior da vida, Senhor. Então, obrigado por tudo, abençoe essa cerimônia e que o Senhor possa estar conosco em todo o tempo, porque essa cerimônia, Senhor, é um culto que rendemos a Ti em gratidão por tudo, Senhor. É assim que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu queria trazer a vocês aqui um momento de uma meditação numa palavra. Vai ser rápido, não vai durar nem 2 horas, vai ser rapidinho, 15 minutos, mas eu queria que por esse momento você prestasse atenção e que a gente tivesse um momento aqui de leitura da palavra e entendimento um pouco da palavra. Eu queria trazer um texto para vocês que está lá em Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que ele é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Esse texto, gente, esse texto é um texto de Paulo e é um texto da carta de Colossenses e é um texto extremamente profundo, porque é nesse momento que Paulo ele começa a falar sobre santidade. Paulo ele fala em Colossenses, e a gente estudou na igreja há alguns dias, a ideia de Colossenses como corandel. Colossenses é uma carta que fala sobre corandel. Corandel é um termo cunhado por Lutero que significa diante da face de Deus. Ele dizia que a nossa vida por inteiro teria que ser uma vida corandel. Não apenas a minha vida, que eu vou chamar de vida devocional ou vida religiosa, mas a minha família tem que ser corandel, o meu emprego tem que ser corandel, o meu casamento tem que ser corandel, a minha vida por inteiro tem que estar rendida aos pés do Senhor Jesus. E Colossenses ele fala sobre isso, ele fala sobre santidade, e esse texto tem tudo a falar sobre casamento, porque o versículo que se segue diz: mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, marido, ame cada um à sua mulher. Então é como se esse texto, Davi e Moema, que eu li para vocês, fosse o texto anterior, ou o texto principal, para que depois entrasse no tema do casamento. A gente já teve um momento de compartilhar, de conversar, e eu já falei mais sobre o papel do homem, o papel da mulher, mas hoje eu queria falar sobre essas verdades que tem nesse texto. Ele diz que o amor seja o elo perfeito entre vocês, que vocês vivam em paz, porque foi para isso que vocês foram chamados, que vocês cantem salmos, aconselhem-se uns aos outros e que vocês sejam agradecidos. Então eu queria falar sobre isso rapidamente. Queria falar primeiro sobre o amor, que tem que ser o elo perfeito entre nós. Logicamente esse texto inicialmente ele se aplica a todas as relações, mas eu quero focar aqui no casamento.
o foco do casamento, um alvo no casamento, é que o amor seja o elo perfeito entre vocês. O amor. Agora, quando a gente fala de amor, isso é um grande problema, porque acho que o romantismo, ele transformou o amor em sentimento, e eu acredito que isso destruiu o verdadeiro sentido do amor. No amor existe sentimento, mas amor não é sentimento. Amor, na tradição judaico-cristã, amor é atitude, amor é uma ação. É tanto que a Bíblia diz, olha, aqueles que amam a Deus, cumpram os seus mandamentos. Porque, biblicamente falando, amar é cumprir os mandamentos. Eu não tenho como amar a Deus se eu não cumprir os mandamentos. Se eu não cumpro os mandamentos, eu não amo a Deus. Porque amor é uma atitude, amor é uma ação. E quando a Bíblia diz, olha, ame a sua esposa, ela não diz, sinta uma paixão pela sua esposa. Ela não diz, sinta algo, a borboleta na barriga, ou sei lá o que é que diz. Não, amar a sua esposa e amar o seu esposo é ter atitudes de amor para com ele. É interessante que no casamento, né, falando ainda sobre o amor de Deus, tem um texto muito interessante nas Escrituras. Tem um momento em que Jesus faz uma metáfora que diz, olha, o Senhor, pediu a 2 servos para fazer uma coisa. Um disse que não ia fazer, mas fez. E o outro disse que ia fazer, mas não fez. Quem é que ama verdadeiramente o Senhor? O que ama é aquele que, mesmo que de início relutou em fazer, mas depois fez, esse ama. É interessante que no meu casamento, né, eu sou casado com Daiane, pai de Bela, que é Bela feito pai, que é lindo, amém? E é interessante que às vezes eu estou lá assistindo Netflix, assistindo um seriado muito importante, e minha esposa faz, amor, vai lavar a louça. Aí eu faço, amor, vou não. Está aqui na última temporada, no último episódio e tal, vou não. Aí ela, que é muito sábia, minha esposa, graças a Deus, ela faz, tá bom, amor. Aí vai me dando aquela agonia, né? Vai me dando a agonia. Aí eu pego e faço, eu vou, mas vou com raiva. Tu acha que muda alguma coisa para minha esposa eu ir com raiva ou ir sem raiva? Para minha esposa o que vale é que eu lavei a louça. Porque amar é agir, amar é fazer. Então a mulher tem essa sabedoria, a mulher se preocupa com aquilo que eu faço. Logicamente eu não estou dizendo para você ser rebelde nem nada disso, mas o que eu estou dizendo é que o amor bíblico, o amor que eu tenho a Deus e o amor que eu tenho aos outros é um amor prático, é um amor de atitudes e não simplesmente esse amor de sentimento que diz, eu amo você, mas eu não vivo como se a amasse. No casamento, gente, principalmente no casamento, é uma relação de servidão, de servir um ao outro, de lavar os pés um do outro, de amar de como Jesus nos amou. Esse é o amor do casamento, o amor que lava os pés do outro. Esse é o principal. O segundo ponto que Paulo diz é que o amor tem que ser o elo perfeito entre vocês, para que vocês vivam em paz. E é muito interessante, porque quando a gente fala de casamento, normalmente a forma como as pessoas vivem um casamento é um casamento de guerras. Várias pessoas que eu conheço, eu tenho conversado, e elas dizem, porque meu marido não me entende, porque minha esposa não me escuta, e você vê casamentos que, na verdade, é uma verdadeira situação de guerra dentro de casa. E a Bíblia nos chamou, gente, para viver um casamento de paz, para viver um relacionamento de paz. E para você viver um relacionamento de paz, o texto fala mais à frente, que a gente precisa ter sabedoria. E aí o apóstolo Tiago é muito certo quando ele diz, olha, você precisa estar pronto para ouvir, mas ser tardio ao falar. Sabe? A gente precisa buscar viver. A Bíblia diz, olha, não deixa com que o sol se ponha com a sua ira, não vá dormir chateado com outro. A gente precisa, gente, viver um casamento de paz, um casamento onde o Senhor Jesus reina sobre a nossa vida. Jesus nos chamou para a paz, e eu acredito que a família tem que ser um lugar de paz. Agora, a família normalmente não é um lugar de paz quando a gente não serve um ao outro, quando a gente não ama um ao outro, quando a gente não escuta o outro, quando a gente não coloca Jesus como centro do nosso casamento. Mas quando Jesus é o centro do nosso casamento, quando a gente busca viver a vontade do Senhor, quando Jesus é o centro da nossa vida,
Ele nos permite viver em paz, e que a paz seja juiz dos vossos corações, e que a paz seja aquilo que guie o coração de vocês e o casamento de vocês, porque no momento que você olhar para Moema e não estiver em paz, tem erro. Na hora que Moema olhar para Davi e não tiver paz, e tiver com algo engasgado, e tiver com algo querendo falar, não foi para isso que o Senhor chamou vocês, o Senhor os chamou para viver em paz, e que a paz seja o juiz no coração de vocês, para entender o que Deus tem para vocês, para que vocês possam andar nos caminhos deles, para que vocês possam dar os passos certos, passos de paz, gente. Deus tem paz para o casamento de vocês, a partir do momento que vocês colocam Deus no centro do relacionamento de vocês. E para encerrar já, ele diz, olha, que vocês cantem salmos, que vocês leiam as Escrituras, que vocês tenham uma vida diante do Senhor, porque eu canso de dizer isso, que não tem como viver um casamento no Senhor se não tiver um casamento com uma vida devocional no Senhor. Não tem como viver uma vida no Senhor se vocês não leem as Bíblias juntos, se vocês não oram juntos, se vocês não jejuam juntos, se vocês não aconselham uns aos outros, se vocês não louvam ao Senhor juntos, se vocês não congregam juntos, se vocês não vivem juntos. A Bíblia diz que a vida devocional, quando você casa, é uma vida devocional também coletiva, também junta, também os dois fortalecendo um ao outro em seus momentos com o Senhor. Mas eu já queria encerrar quando ele diz, olha, e sejam agradecidos a Deus. Sejam agradecidos a Deus. O amor é uma atitude, a paz é uma bênção de Deus para vocês, a vida devocional é algo que vocês não podem esquecer, mas em meio a tudo isso, sejam agradecidos. Eu acho que nessa sociedade imediatista que a gente vive, nessa sociedade consumista que a gente vive, o grande problema é que a gente vive numa sociedade de pessoas eternamente insatisfeitas. É um carro e agora eu quero outro, e agora eu quero outra casa, e agora eu quero algo mais novo, e agora eu quero algo mais belo. E talvez esse seja o grande problema dos casamentos. Casamentos pautados naquilo que eu tenho, casamentos pautados naquilo que eu posso ter, casamentos em que o alvo do casal é ter mais e alcançar mais. É interessante porque Paulo fala isso em Filipenses, ele diz, olha, sejam agradecidos ao que vocês têm hoje, para o que vocês conseguiram agora. É interessante que vocês vivem esse momento, eu sempre costumo dizer, esse casamento é tudo muito lindo, a festa é linda, as rosas são belíssimas, as roupas são maravilhosas, mas isso não é o que acontece nos próximos dias. Nos próximos dias, em alguns momentos, terão momentos de dor, momentos de dificuldade, momentos de choro, momentos em que nós temos muito, momentos em que nós temos pouco, momentos em que a família está próxima, momentos em que a família não estará. Mas em todos esses momentos, a gente precisa olhar para trás e dizer, até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor nos abençoou. Eu sempre gosto de comemorar o meu período de casamento, porque eu faço ano de casamento na mesma semana que eu comemoro meu aniversário. Isso é bom para minha esposa porque ela economiza o presente e só dá um, né? Eu acho isso errado, mas ela faz assim. E eu já tive a bênção de comemorar meu aniversário com meu ano de casado em algumas cidades, viajando, enfim, gastando com presentes e tal. Nesse ano foi bem interessante. Nesse ano a gente não gastou com nada, porque Bela nasceu, e depois que ela nasceu a gente não tem dinheiro para nada mais. Mas para não deixar em branco, a gente foi comer num restaurante simples, um restaurante japonês, e a gente chegou lá e também não tinha com quem Bela foi junto. E aí eu fui comemorar 6 anos de casado, com minha esposa e com minha filha. Bela derrubou quase todas as cadeiras do restaurante, mexeu em tudo, derrubou um copo e no final comeu comida japonesa como churrasco, espetando assim, colocando na boca. Uma coisa linda. E teve um momento que eu e minha esposa, a gente quase se estressou, porque aquilo era para ser um momento nosso e não estava sendo pela circunstância. Mas teve um momento que eu olhei assim para ela, para minha filha, e fiz, amor, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor já nos deu a bênção de passar essa data em outros lugares, enfim, lugares frios, lugares de praia, enfim. Mas nesse momento o que nós temos é isso. E o que nós temos é a maior bênção que Deus já nos deu, que é a nossa filhinha maravilhosa. O que nós temos hoje é a bênção de comer
comida japonesa feita churrasco. Às vezes a gente tem muito, às vezes a gente tem pouco, às vezes a gente não tem aquilo que a gente quer, mas o que importa é que a gente sempre tenha aquilo que o Senhor quer que a gente tenha. E quando a gente for satisfeito e feliz naquilo que o Senhor tem para nós, nós seremos felizes no amor de Deus, na paz que há em Jesus e nas consolações que o Espírito Santo tem para nos dar todos os dias. Que vocês, gente, possam viver o amor expresso em atitudes, que possam receber a bênção da paz nos casamentos que tem Jesus como Senhor, que vocês possam se entregar dia após dia diante de Deus e que vocês sejam agradecidos. Dessa forma, vocês viverão um casamento abençoado e feliz. Que Deus abençoe vocês. E como esse momento é um momento familiar também, e nós temos aqui presentes famílias tão maravilhosas, a gente tem um pastor querido que faz parte da família, que é o pastor Marcelo, e eu queria convidá-lo aqui a participar também. Ele vai fazer um momento de oração com o casal, com a família. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Eu sempre me emociono em casamento. Vou até tirar o lenço aqui, porque eu choro mesmo. Porque me lembra do meu. Passei por esse fato e foi assim uma das datas mais felizes da minha vida. O sim. Quando pecadores dizem sim. Antes de orar, eu peço permissão ao pastor Tiago, se eu posso trazer alguns conselhos para vocês, né? Além do que ele deu. Eu gostaria de contribuir como primo de Davi, primo primeiro de Davi, e honrá-lo nessa data tão importante da vida de vocês. Eu creio que todos aqui estão perguntando: esse casamento vai dar certo? É uma boa pergunta, não é isso? Eu também creio que os noivos também devem estar perguntando: será que o nosso casamento vai durar? Todos vão dizer com certeza, sem exceção. Talvez poucos, os mais pessimistas. Mas a resposta mais coerente para se dar essa pergunta é: o que acreditamos e conhecemos sobre Deus vai determinar a qualidade do nosso casamento. A resposta para essas perguntas é a forma ou a maneira que nós acreditamos em Deus e a forma que o conhecemos. É a resposta mais coerente a essas perguntas. Pois o casamento, amados, presentes aqui a essa cerimônia, não é invenção humana. Não foi o homem que inventou o casamento. Não é uma criação da cultura do homem. Não é uma criação das suas emoções. O casamento, ele é uma criação de Deus na sua perfeição para o homem. O casamento é de Deus. É de Deus. Por isso eu queria deixar com vocês alguns pontos, alguns conselhos a respeito do casamento. Davi, a sua amada Moema é pecadora. Moema, o seu amado Davi é um pecador. Essa é a leitura bíblica. Deus unindo pecadores que se amam para que manifestem a sua glória. Olha que coisa maravilhosa. O fundamento do casamento, o primeiro conselho, como o pastor Tiago falou, é a Bíblia. O fundamento do casamento não é a cultura, não é a tradição familiar, não é a tradição familiar, nem a cultura que dá significado ao casamento, mas são as Escrituras que dão significado, fundamentação e dão ordem ao casamento. Segundo conselho, a fonte do casamento é o Evangelho de Jesus Cristo. É a fonte do casamento. Não são as palavras de motivação, não são as palavras de um aconselhamento psicológico. A fonte do casamento é a pessoa de Cristo. Deus enviou Jesus.
para trazer a resposta para o homem em pecado. E a resposta de Deus para o homem é a pessoa de Cristo, é a sua salvação, trazendo mais uma vez a reconciliação do homem consigo. O casamento é isso. O evangelho tem que estar efervescendo no coração de vocês, com gozo, com alegria, com disposição. Ele perdoa os nossos pecados. Olha que coisa linda. Terceiro conselho que eu dou para vocês. O foco do casamento é a glória de Deus. O casamento, primeiramente, não diz respeito aos noivos, aos cônjuges. O seu papel não é, principalmente, ou primeiramente, não é a Moema. Moema, o seu papel no casamento não é Davi. Mas o papel de vocês dois é a glória de Deus. Deus é a pessoa mais importante no casamento. Não é sua esposa, não é seu esposo, mas é fazer a vontade de Deus no casamento. Você o glorifica. Marido, amai vossas esposas. Esposas, submetam a seus maridos. Agindo assim, um e outro por causa do Senhor. Esse é o foco do casamento. E o terceiro, e o quarto e último ponto, o último conselho que eu queria dar para vocês, a respeito do casamento, é o seguinte: o problema do casamento não é a sua esposa, não é o seu esposo. O problema central do casamento é o meu pecado. Isso destrói. Não é a sua esposa, é o seu pecado. Não é o seu esposo, é o seu pecado que tem que ser tratado pelo Evangelho, pela graça e o perdão de Deus. É o pecado que destrói, que arruína os casamentos. Peça perdão a Deus e ao seu cônjuge. Isto é o poder do Evangelho, restaurando pecadores que dizem sim diante de Deus, porque o casamento é uma aliança diante de Deus. Que Deus os abençoe. Pastor Tiago. Vamos orar então. Vamos ficar de pé. Eu peço a todos que se ponham de pé. Antes de orar, eu queria só trazer uma informação para todos os ouvintes, para não pensar que essa palavra é minha. Ela foi pesquisada, essa palavra, num livro recente, lançado pelo pastor Dave Haver. O livro chama Quando Pecadores Dizem Sim. Então, aproveitei o livro dele e trouxe a mensagem contida nesse livro para o meu amado Davi e a minha amada Moema. Vamos orar, Senhor. Somos-te gratos, Senhor, por tua misericórdia e bondade derramada sobre nós. Pelo privilégio, Senhor, do casamento, Pai, em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o casamento é uma ordenança do Senhor, é um cumprimento bíblico. A mulher vem do varão. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, se tornando uma só carne. E esse fato, Deus compara com a igreja e com Cristo. Esse lindo mistério, esse lindo segredo. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui testemunhando esse matrimônio. A nossa oração, Pai, é que eles cresçam no Senhor, que eles resplandeçam a Tua glória, que eles glorifiquem o Seu nome, testemunhando um ao outro a Tua pessoa, Pai. Abençoa também, Senhor, cada casal aqui presente, cada matrimônio, Senhor. Restaura os seus matrimônios, restaura os seus corações. Traz entendimento, Senhor, para cada casal, da necessidade, do poder do Evangelho, para trazer transformação aos corações. Nós te agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Pastor. Vamos todos sentar. E como como um símbolo de representação desse matrimônio, eu queria pedir que entrasse as alianças.
Bíblia fala que o Senhor fez uma aliança com o seu povo e a aliança eterna foi no sangue de Jesus. E a aliança é algo muito forte nas Escrituras e o que vocês fazem agora é uma aliança um com o outro. Eu falei sobre amor no momento da palavra e John Piper ele diz uma frase de um pastor luterano, Bonhoeffer, que ele diz que não é o amor que sustenta o casamento, mas é a aliança que sustenta o casamento, é a aliança que sustenta o amor. E eu queria nesse momento orar por essas alianças, não como se elas tivessem um poder sobre elas mesmas, mas como símbolo, o símbolo da aliança que vocês fazem diante do Senhor. Então vamos todos orar, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, ó Deus, por essas alianças, ó Deus, pela aliança que une hoje, ó Deus, Moema e Davi diante de Ti, ó Pai. Essa cerimônia toda, ó Deus, como eu falei no início, é uma forma de consagrar a Ti esse relacionamento, é uma forma de consagrar a Ti, ó Deus, esse casamento, ó Deus. Essas alianças, ó Deus, simbolizam a aliança que eles fazem um com o outro e a aliança que eles fazem diante de Ti, Senhor. Abençoa esse casal, ó Deus, abençoa essas alianças nesse sentido, ó Deus. Abençoa para que quando Davi e Moema olharem para elas, que eles entendam que essa aliança foi feita diante de Deus e que isso traga temor aos seus corações, ó Pai, e que isso traga alegria também aos seus corações. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quem quer fazer primeiro? Você está com os votos aí? Os noivos decidiram fazer os votos. Meu poema. Em um acampamento de carnaval da Cidade Viva te conheci. E desde lá identifiquei uma pessoa de princípios, temente a Deus, batalhadora e, para fechar com chave de ouro, linda. Depois de identificar a estrutura familiar e a educação que você recebeu, cheguei a uma conclusão óbvia. Tenho que namorar essa joia. Deus nos presenteou um com o outro e nos deu uma paz que só nós sabemos como é. Durante nossos 6 anos de relacionamento, pude testemunhar a presença de Deus na sua vida e vivenciar o agir de Deus na minha vida através de você. Por isso, sempre pedi a Deus um poema que mostrasse meu amor por você, Moema. Mas hoje, eu recebi muito mais. Hoje, eu, Davi, recebo você, Moema, como minha legítima esposa. Prometo amar-te e respeitar-te com um amor sem limites, presente na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Falar desse amor sem tamanho, difícil, não consigo explicar. Palavras não sei onde vou achar. Prometo ser fiel em tudo que eu faça, assim como Deus ordenou. Ser fiel não será um problema, pois hoje eu tenho um poema. Moema, o meu poema és tu. Por todos os dias da nossa vida, pedirei sabedoria a Deus para cumprir meus votos, segundo a vontade dEle. Te prometo uma vida inteira dedicada a te fazer feliz. A Bíblia fala que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja ao ponto de morrer por ela, e assim morrerei por você, se necessário for. Não por você me fazer um homem melhor, mas por você merecer. E mesmo que a morte nos separe, estarei sempre sonhando em qualquer abraço, com a paz que encontrei nos teus braços, porque és tu, meu poema és tu, somente tu. Gatinho, primeiramente quero agradecer ao nosso Deus por ter sido tão bondoso e gracioso comigo, pois Ele cuidou e guardou
o meu coração, até que eu encontrasse o primeiro e único amor da minha vida. E queria agradecer também a manhinha, pois enquanto eu não estava nem preocupada em orar pelo meu futuro marido, era ela quem colocava os joelhos no chão. Deu certo. Eu encontrei você, Davi, um homem segundo o coração de Deus, íntegro, sincero, amoroso, sempre disposto a fazer o melhor por mim. Alguém por quem me apaixonei e continuo a me apaixonar todos os dias, por ser assim, do jeitinho que você é. Meu companheiro, que tem toda a paciência do mundo com minhas ansiedades e inseguranças. Que insiste até que eu diga algo que não seja estou normal, não é nada. Quem me conhece como ninguém, pois só de olhar nos meus olhos, sabe exatamente o que eu estou sentindo. Quem me passa segurança. Com você, eu me sinto a mulher mais segura do mundo. E que demonstra amor e zelo todos os dias nos últimos 6 anos. Você é a maior prova do amor e do cuidado de Deus com a minha vida. E diante dele, dos nossos familiares e amigos. Eu te recebo hoje, Davi, como meu esposo, sacerdote do meu lar. E prometo ser fiel na alegria, também na tristeza, pois sei que dias difíceis virão. Mas você sempre terá meu apoio, minha oração, meu colo e meu cafuné. Na saúde e também na doença, pois sei que esta pode chegar. Mas você pode ter certeza que permanecerei ao seu lado, cuidando, amparando e amando. Prometo buscar em Deus sabedoria para edificar nosso lar e torná-lo um lugar que você queira sempre estar e sempre voltar. Prometo tentar ser paciente quando você acordar e demorar 5 horas para se levantar. Prometo, com a ajuda de Deus, ser a melhor mãe que nossos filhos poderão ter, assim como nós temos as melhores. Mas não posso prometer que teremos 5 filhos como você planeja. Prometo ser sua auxiliadora, te honrar de todo o coração, por todos os dias de nossas vidas. E, por fim, eu prometo te amar e te respeitar, no Brasil, na África do Sul, ou em qualquer lugar que o Senhor nos levar, assim como Ele está nos levando daqui a 9 dias. Pois, aonde você for, eu irei. Onde você ficar, ficarei. Sempre tendo a certeza que Deus estará conosco, nos mantendo firme na decisão de prosseguir como um só corpo, até que a morte nos separe. Depois desse momento tão emocionante, né? E agora que eu notei que Moema rima com poema, né? Minha próxima filha vai ser Moema agora. Eu queria pedir ajuda ao cerimonial para a assinatura do livro.
Gente, eu queria encerrar esse momento, esse culto ao Senhor, e eu não poderia encerrar sem antes agradecer o privilégio de estar aqui. Com certeza todo mundo que está aqui faz parte da vida de vocês. Eu estava no acampamento que vocês conheceram, e eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês e pela bênção de ter vocês na minha vida. Todo mundo tem isso para agradecer, com certeza. E saber que vocês, onde estiverem também, se na África do Sul ou qualquer outro lugar, a gente vai estar sempre orando por vocês. E vocês são um casal que sempre estará no nosso coração. Parabéns para a família, né? Famílias tão maravilhosas que a gente ama também de todo o coração. E parabéns por esses filhos que vocês hoje entregam e formam uma nova família. Que Deus abençoe vocês. Eu queria orar. Falta alguma coisa ou acabou? Acho que acabou, né? Beijo? Deixa para beijar na África. Não. Vamos orar encerrando. Senhor Jesus, obrigado a Deus por esse momento. Obrigado por tudo que o Senhor nos permitiu viver. Recebe, ó Deus, esse culto a Ti. Recebe, ó Deus, esse casal em Tuas mãos. Que o Senhor possa sempre cuidar deles, ó Deus. Que eles possam sempre ter o Senhor como centro de suas vidas, ó Deus. Abençoa nosso querido amigo Davi. Abençoa Moema. Abençoa esse casal, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado pelas famílias aqui presentes, obrigado pela Tua presença em nosso meio, Senhor. O Senhor trouxe Davi e Moema até aqui, Senhor. Agora os conduz aonde quer que Tu quiseres levar, Senhor. E que eles possam levar a Tua palavra onde quer que eles forem. E que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam hoje e para todos sempre sobre a vida desse casal, de sua família e de todos aqui. Davi e Moema, eu vos declaro marido e mulher, e você pode beijar a sua noiva. Falei com o pessoal da foto aqui, eles disseram que nunca viram um beijo tão rápido, que não deu para tirar nem 150 fotos. Então eles pediram que vocês melhorassem o beijo. Tá bom, gente, eu tava brincando. Que Deus abençoe a todos, vão em paz.
wanna believe in something. Cause if we believe in nothing, then what do we have? What do we have? We all wanna be loved. I wanna love somebody. Cause if we ain't got nobody, then what do we have? What do we have? If you're here, Pra receber uma grande salva de palmas, o mais novo casal, Moema e Davi. it might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without. A dança oficial do casal. When I look into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, and when you're needing your space to do. Oh, sha la 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 la. Oh, sha la 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 la. Oh, sha la 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 la. Oh, coisa boa é namorar. Se aveste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se aveste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se aveste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso, inexoravelmente chega lá. Se aveste não, observe quem vai subindo a ladeira, seja princesa ou seja lavadeira. Pra ir
ir mais alto vai ter que soar. Oh, xalalalala, oh, xalalalala, oh, xalalalala, oh, coisa boa. Viva o casal, palma para ele, gente. Gostaria de convidar o casal para dizer algumas palavrinhas, fazer alguns agradecimentos a vocês. Boa noite, galera. E aí? Senhor Davi Serrano, por favor, a partir de agora. Sou um homem casado. Bom, gente, a gente está feliz demais. Desde o primeiro dia que a gente foi organizar tudo, ir atrás do primeiro fornecedor. A gente está muito feliz, organizou isso com tudo, com muito, muito carinho. Todo mundo que está aqui está dentro do coração da gente. A gente agradece demais por terem vindo, todo o apoio que deram. Agradecer principalmente a pai e a mainha por todo o apoio que deram. A dona Maria José, a meu querido cunhadinho Matheus. E a todo mundo que está aqui. A gente não tem como explicar o quão feliz a gente está, a alegria que a gente está tendo no coração agora, simplesmente não dá para explicar. Todo mundo que está aqui foi escolhido a dedo. A gente aperreou até a Luciana, porque a gente começou com 250, depois foi aumentando. E tome gente, a gente querendo chamar e não tem espaço. Então, todo mundo que está aqui foi escolhido a dedo. A gente ama vocês demais. Agradecemos demais. Agradecemos também a Mariage. Vocês foram uma mãe para a gente. Joaquim e Magdala, vocês deram um apoio muito grande a gente. E só tenho a agradecer. Todos os fornecedores da gente, desde a equipe de filmagem, fotografia, banda, todo mundo que está aqui, todo mundo que participou. A gente agradece demais a vocês. E obrigado. Vamos aproveitar a festa. O mesmo céu que chove é o mesmo céu que faz sol. Quando a escuridão vier te abraçar, encontre o seu farol. E você é o meu. E você é o meu. Quando a solidão for te encontrar, crie asas e comece a voar. Temos um mundo inteiro a descobrir. Sei que é difícil de entender, mas a vida é feita para se viver. Abra um sorriso e faça alguém sorrir. O mesmo céu que chove é o mesmo céu que faz. Eu quis fazer um poema falando da cor morena, mas como se tu és branca demais. Falar de olhos castanhos é fácil, até consigo cantar. Meus versos encontro no teu olhar. Cantar sempre foi um problema, pois nunca tive um bom tema. Mas hoje o meu bom tema és tu.
compasso, fazendo os versos que eu faço. És tu minha rima, és tu, somente tu. Pedi a Deus um poema que mostre o meu amor por Moema, mas hoje eu recebi muito mais. Falar de amor sem tamanho, difícil, não consigo explicar. Palavras não sei onde vou achar. Cantar não é mais um problema, pois hoje eu tenho um poema. Moemo, meu poema és tu. Sonhando em qualquer abraço, a paz que encontrei nos teus braços. És tu, meu poema, és tu, somente tu. Coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Eu vou fazer promessa para nunca mais amar alguém que só quis viver sofrer, alguém que só quis viver chorar. Preciso sair dessa de se apaixonar por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar. E é tão ruim quando alguém machuca a gente, o coração fica doente, sem jeito até pra conversar. Oh, dói demais. Peraí, para uma brincadeira aqui agora. Agora o negócio é sério. Eu queria aproveitar que está muita gente aqui querida reunida, a quantidade maior possível.
E as irmãs Clarice estão aqui, minha família está aqui. Só não dá os pais dela, que moram muito longe. Inclusive eu gastei meus créditos todos ligando para Rondônia. E eu queria aproveitar para perguntar se por isso eu queria. Se ela quer casar comigo.